Deus é fiel. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, pra todo sempre é. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, ainda de pé onde você está, pega a sua Bíblia, vamos abrir lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 22. Quantas pessoas estão nos visitando aqui nessa noite? Faça só um sinal da sua mão para a gente conhecer você. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Você é muito precioso para o Senhor e também para nós. Não é verdade, igreja? Glória a Deus. Tem uma frase que a gente falava muito lá antigamente, que diz assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos falar junto para os irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que coral bonito. Gênesis capítulo 22. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão
à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 servos, Isaque e seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite, porque a Tua palavra é viva e ela produz aquilo que é o desejo do Teu coração. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que nos fale através da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa ter acesso ao nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo diz à Tua igreja. Em nome de Jesus, oramos, porque cremos no Deus que fala. Amém. Glória a Deus. Sente no seu lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos aqui já ouviram a história de Abraão e de Isaque? Faça um sinalzinho assim com a sua mão. A vida de Abraão é um estudo sobre a fidelidade, a obediência e algumas vezes uma confiança cega. Também é a história de um Deus que cumpre com as suas promessas, que cumpre com as suas alianças. Abrão, que mais tarde passou a se chamar Abraão, e sua esposa Sarai, que também mais tarde passou a se chamar Sara, eles moravam em Harã, onde ali Abrão era um próspero homem. Um homem que tinha muitos bens daquela época. Pelo que tudo indica, a vida de Abraão era uma vida muito confortável. Mas ao ouvir a voz de Deus, quando Deus falou com ele, ele toma uma atitude que talvez para a sua família fosse uma atitude desnecessária, mas para Abraão que queria conhecer mais esse Deus, Abraão que tinha essa curiosidade de conhecer mais desse Deus que lhe falou, ele teve coragem e ele sai da sua terra, do meio da sua parentela, e ele começa a andar.
acreditando que chegaria a um lugar que Deus ainda iria lhe dizer onde era. Quando a gente começa a ler esse capítulo 22, a gente percebe que, passando, como diz a Bíblia, algum tempo, e esse tempo, irmãos, foram alguns anos de tratamento de Deus na vida de Abraão. Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E no decorrer, até Deus provar Abraão, muitas coisas acontecem na vida desse homem. Esse homem se mostra um homem mentiroso. Esse homem se mostra um homem que obedece pela metade. Esse homem se mostra um homem obediente. Há muitas coisas que a gente percebe na caminhada de Abraão. Agora, há uma grande diferença quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12, e quando Deus prova Abraão aqui no capítulo 22. A disposição de Abraão de obedecer a Deus é algo que nos inspira. Nós, cristãos contemporâneos, aleluia, quando a gente se debruça sobre a história de Abraão, somos inspirados a ter fé. Somos inspirados a ser obedientes. Somos inspirados a experimentar uma coisa que nós ainda não experimentamos. Você quer experimentar de Deus aquilo que você nunca teve? Quem quer? Levanta a mão. Então, faça aquilo que você nunca fez. Não dá mais para pensar num cristão maduro sendo um cristão que vive de moleta. O cristão que vive de moleta é aquele que vive debaixo da experiência do outro. Ele é abençoado com a experiência do outro. Mas nunca, ou quase nunca, ele tem experiências profundas com Deus que abençoam a vida de outros. Abraão foi um homem que ele teve a sua própria experiência com Deus. Abraão cavou em Deus as suas experiências. E quando a gente vê apenas nesses 3 versículos que nós lemos aqui no capítulo 22, a gente observa algumas coisas interessantes. A primeira delas é que foi necessário um tempo de caminhada com Deus, um tempo de experiências com Deus, um tempo de tratamento de Deus, para que Deus olhasse para Abraão e colocasse Abraão à prova. A segunda coisa é que a cada palavra que Deus dirigia a Abraão, havia sinais de um homem que queria conhecer o Deus que criou todas as coisas. Abraão era cheio de falhas, mas ele sabia
bem discernir a voz de Deus que falava com ele. Você sabe discernir quando Deus está falando com você? Nesse tempo onde nós ouvimos muitas vozes, a voz da carne, a voz do irmão incrédulo, a voz do irmão avarento, a voz do tolo, a voz do mundo, a voz da televisão, a voz do jornal. Você sabe discernir qual é a voz de Deus quando fala com você? No versículo 3, algo que chama-nos a atenção quando a palavra diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e selou o jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e o que ele foi fazer? Rachar lenha. Rachar lenha. Cortar lenha. Fala para o seu irmão assim: rachar lenha. Rachar lenha remete a uma coisa muito interessante. Abraão precisava oferecer um holocausto ao Senhor. E esse sacrifício precisava ser queimado. E esse sacrifício, nesse altar, Deus disse assim: leve o seu filho, porque é o seu filho que eu quero como sacrifício. Abraão precisava de algo que fosse combustível para essa fogueira, para queimar o holocausto. O combustível era a lenha. Irmãos, presta atenção, porque hoje você vai sair daqui e você vai querer rachar lenha todo dia. Aleluia. Presta atenção. Você vai falar: hoje eu vou rachar lenha, André. Você vai acordar amanhã e vai dizer: hoje eu tenho que rachar lenha. Né, irmão Lelo? Irmão Lelo está bonito hoje, irmão Lelo. Aleluia. Irmão Lelo vai também sair daqui dizendo: vou rachar lenha. Eu vou rachar lenha. Lenha, combustível para o holocausto. Lenha, irmãos, nos remete a uma vida de oração, de busca de Deus, uma vida que tem como combustível a intercessão constante. Ele levanta assim que ele ouve a voz, e era ainda madrugada. E ele diz: eu preciso de combustível para sacrificar a Deus aquilo que Ele quer. Eu preciso de combustível para oferecer a Deus holocausto. Eu preciso de combustível. Oração é o combustível que você precisa quando Deus te provar. Quando Deus disser assim: vou colocar Antônio na prova, vou provar André, vou provar Maurício, vou provar Erivelton, vou provar Cleiton, você tem que correr para rachar lenha. Porque aquele que tem fé não foge do compromisso do holocausto. Aquele que tem fé, a primeira coisa que ele faz quando ele percebe que Deus está o provando, ele vai correndo rachar lenha.
porque ele sabe que quando ele oferecer o sacrifício ao Senhor, Deus vai receber o seu sacrifício. Racha a lenha. Quando eu percebo que Deus está aumentando a pressão, eu preciso ir rachar a lenha, eu preciso ir orar, eu preciso ir ter tempo com Ele, eu preciso falar com Ele. Isso tem que ser diariamente. Abraão entendeu isso. Abraão já compreendia isso. Abraão já não era um menino. Abraão já não era carnal. Falando em carnalidade, a carnalidade, irmãos, na nossa vida é que nem os cabelos da nossa cabeça. Você corta e o que acontece com eles? Cresce de novo. Se você não cortar, eles continuarão crescendo. Se você não tiver no seu interior a disposição espiritual de romper com a sua carne, de subjugar a sua carne, ela continuará crescendo, crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Algum homem aqui já deixou seu cabelo crescer muito tempo, diz, meu Deus, tem que cortar o cabelo, meu pai, misericórdia. Quem aqui já deixou o cabelo, não pôde, não teve tempo, irmão Vivelino. Irmãos, esses dias, um tempo atrás, teve encontro, teve outras coisas, e eu sou daquelas pessoas assim, meio estranhas, né? Que eu mesmo corto o meu cabelo, Maurício. Aleluia. Eu sou uma pessoa muito diferente. Eu mesmo corto meu cabelo, vou lá com a máquina, às vezes faço uns caminhos de rato, aí Mel vai lá acertando. Aleluia. E esses dias, tempo atrás, eu estava com o cabelo tão grande que falei, Jesus da glória, que coisa horrível, que coisa estranha. Eu mesmo me admirei. Aleluia. Quando a carnalidade cresce, irmãos, na nossa vida, as pessoas percebem a falta de beleza. As pessoas percebem o quanto é estranho alguém com a boca dizer que serve a Jesus, mas com a atitude percebe-se que é um filho das trevas. Abraão, quando ele recebe esse comando de Deus, quando Abraão recebe essa palavra de Deus, Deus diz, Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, e leve para as montanhas de Moriá, porque haverá um lugar ali que você vai sacrificar Isaque. A atitude de Abraão, a primeira atitude de Abraão, é de correr para providenciar o combustível, para sacrificar o seu filho para o Senhor. Quando você está na pressão, qual é a sua primeira atitude? Quando você é provado por Deus, qual a sua primeira atitude? Muitos de nós, na sua primeira atitude, têm a murmuração. Muitos de nós, como sua primeira atitude, vem o desespero. Vem a ausência da confiança, para não dizer a falta de fé. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje, Deus quer restaurar algumas coisas no seu interior, inclusive a sua fé. Se você tem vivido dias de desânimo, se você tem vivido dias de esfriamento, eu quero dizer que ainda existe fogo de onde havia fogo que saiu do altar, do trono de Deus, para tocar na boca de Isaías. Esse fogo ainda existe e pode tocar em você hoje e aquecer de novo o seu interior. Levítico capítulo 6, versículo 12 ou 13, não me lembro bem. Havia uma direção: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não poderá ser
apagado. Essa é a direção que Deus dava para os sacerdotes. Ele não pode se apagar. Rachar lenha tem a ver com manter o fogo aceso. Orar ao Senhor para que a chama continue acesa. Ter o tempo com Deus para manter o seu coração vivo. Uma das coisas, irmãos, que mantém fogo, eu estou falando do fogo natural agora, né? Uma das coisas que mantém um fogo vivo, num incêndio, numa fogueira, enfim, é oxigênio. Quem está fazendo algum curso de bombeiros sabe que tem um triângulo que chamam o triângulo do fogo. E nesse triângulo do fogo, uma das coisas desse triângulo é o oxigênio. Por isso que quando está saindo uma fumacinha, a porta está fechada no incêndio, e quando alguém abre a porta, o que acontece? O que acontece? Por quê? Porque você levou combustível para aquela chama que era pequena. Quando entrou oxigênio, a labareda da zona vem. Deixa eu te falar, você precisa oxigenar a sua vida espiritual. Aleluia. Você precisa oxigenar a sua vida com Deus. Você precisa abrir a porta. Está saindo uma fumacinha, André, estou meio desanimado, estou triste, estou angustiado, estou passando por umas lutas. A porta do meu coração está fechada. Abre ela hoje e deixa o oxigênio de Deus entrar, para o fogo voltar a queimar você, para você voltar a ter experiências que você não tem mais. É difícil quando alguém diz assim, quando você pergunta, quando foi ou qual foi a experiência que mais marcou a sua vida? E ele diz assim, essa experiência tem assim uns 10 anos que eu tive, marcou muito a minha vida. É bom, porque teve uma experiência com Deus. Amém? É bom, mas é muito tempo atrás. Quem dera se todo cristão, quando perguntado, quando foi que você teve uma experiência forte com Deus, que tirou você do chão, literalmente, que fez você se quebrantar, que você chorou. Quem dera se todos os cristãos dissessem, foi ontem. Foi 3 dias atrás. Quem dera se todos nós dissessem assim, foi hoje de manhã. Foi agora à noite. Aleluia. Quem dera. Deus quer que você tenha experiências novas com Ele. Sabe por quê, irmãos? A unção de Deus, ela não se renova. A unção de Deus é a mesma. Deus não fica renovando unção, não. Porque unção não envelhece. Interessante isso. O pastor vai falar mais sobre isso em outras ministrações. A unção é a mesma. A experiência que é nova com Deus. É a experiência que é nova com Deus. Abraão, quando Deus dá essa direção para ele, ele tem uma oportunidade nova de ter uma experiência marcante com Deus. E essa seria a experiência da vida de Abraão. E o que ele faz? Olha o que diz Hebreus, capítulo 17, abra sua Bíblia aí. Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer sobre Abraão. Quem achou, diga amém. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que, preste atenção, Deus pode ressuscitar os mortos. E, figuradamente, recebeu Isaque de volta entre os mortos. Ele tinha tanta certeza de que Deus, ele poderia sacrificar Isaque, mas que Deus ressuscitaria Isaque dentre os mortos. Porque ele entendeu, Deus fez uma promessa para mim, e essa promessa se cumprirá. Ele teve discernimento de que aquilo era uma prova de Deus para ele. Ele discerniu a voz de Deus. Ele sabia que era a voz de Deus falando com ele. Porque não havia mais o que esconder. Abraão não tinha mais o que esconder de Deus. Nós homens, nós achamos que a gente pode esconder as coisas de Deus. E Abraão, por muito tempo, viveu achando que podia esconder as coisas de Deus. Chegou um momento na história de Abraão que Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, Gênesis 17. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que Deus diria isso para Abraão? Parafraseando, Abraão, abre teu olho, eu te conheço bem. Você é torto, Abraão, mas eu quero te fazer um homem segundo o meu coração. Abraão não tinha mais o que esconder de Deus. E ele diz assim para o Senhor, capítulo 22, versículo 1. Quando Deus disse a Abraão, a resposta dele qual é? Versículo 1. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A mesma coisa que Isaías fez quando a brasa tocou nos seus lábios, o pecado dele foi perdoado. Quando Deus chega para Isaías e diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, Senhor. Nós só conseguimos responder, dar uma resposta correta ao apelo de Deus, as provas de Deus. Nós só conseguimos dar respostas adequadas às pressões que a vida nos oferece quando nós estamos rachando lenha todo dia na presença de Deus. Não há como viver uma vida santa sem rachar lenha, sem uma vida de oração, sem uma vida contínua de busca do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte: pecado foi pecado, é pecado e será pecado. Santidade foi santidade, é santidade e será santidade. Não dá para misturar as duas coisas. Não dá para ser santo e ser profano. Não dá para pisar o pé num lugar profano e pisar o pé num lugar santo. Não dá para ter comunhão com as trevas e comunhão com a luz. Não dá para cochear entre dois pensamentos, porque Deus está dizendo para você hoje: e aí, filhão, tem o que para mim? Vou te colocar à prova. O que você responderia para Deus?
Certeza e convicção, coração cheio de fé, só tem quem tem comunhão com Deus, quem vive uma vida na presença do Senhor. Quero dizer para você, todos nós nascemos com uma natureza carnal, que grita todo dia no nosso interior. Se eu não tiver um coração que conserve nele arrependimento, eu não consigo experimentar a vontade de Deus na minha vida. E outra, se você não se arrepender dos seus pecados hoje, se você sair aqui da igreja e morrer, você vai para um inferno. Você vai para o inferno. Você irá para o inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Não brinque com Deus, não brinque com o céu, não brinque com a eternidade, não brinque com a graça de Deus, não brinque com o amor de Deus. Eu sei que é duro essa palavra, mas é o Evangelho de Cristo Jesus. É o Evangelho de Jesus. Quando João Batista começa a preparar o caminho para o Senhor, como que ele prepara o caminho para o Senhor? Como que ele prepara? Ele prepara assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele diz: hipócritas, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados hoje, você pode ter vivido muito tempo na igreja, você pode ter vivido muito tempo com o Rexona espiritual debaixo do seu braço, que é a Bíblia, mas você vai para um inferno. Misericórdia. E eu quero dizer para você que veio aqui hoje, e que há muito tempo alguém tem falado de Jesus para você, e você tem cocheado entre dois pensamentos. Essa palavra é para você. Você é pecador, e você precisa se arrepender dos seus pecados hoje. Existe muita maldade no seu coração, mas a graça de Deus está aqui hoje para te abraçar. Jesus está aqui hoje para dizer: eu quero fazer de você uma nova criatura. Hoje é o seu dia, é o dia do Senhor injetar no seu coração fé. Fé, é Ele que vai gerar fé em você. André, eu não tenho fé, eu sou um homem que não tem Deus no meu coração, eu não sei o que é isso, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus já está falando contigo aí, e Ele quer gerar fé no seu interior, capaz de você ser uma nova criatura a partir de hoje. Mas você não pode sair daqui sem ouvir essa verdade. Você é um pecador. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, você irá para o inferno. Não cochie entre dois pensamentos mais. Você que é jovem e tem brincado de ser cristão, não brinque mais. Você que é adulto, não brinque mais. Você que é casado, não brinque mais. Porque quem vive no pecado, se morrer hoje, irá para o inferno. Abraão tinha relacionamento com Deus, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por isso é importante você guardar isso no seu coração hoje. Deus está te dando uma chance hoje para você mudar o rumo da sua história. Porque haverá um dia em que todos nós seremos, todos sem exceção, provados por Deus.
naquilo que fizemos aqui, nessa vida que vivemos agora. Todos nós. E talvez você, ao ser provado, possa não ter a mesma atitude, porque não existe realidade de vida, pode não ter a mesma atitude que Abraão teve. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para ser provado pelo Senhor. Quando Abraão diz para o Senhor, eis-me aqui, essa palavra remete à prontidão. Eu estou pronto para ser provado pelo Senhor. E aí Abraão racha a lenha e começa a caminhar com os seus servos e com Isaque. E passa o primeiro dia caminhando, o segundo dia caminhando, e aí ele chega para os servos e diz assim, agora vocês fiquem aqui, porque agora eu vou sozinho com meu filho. E Abraão continua a caminhada. Ao longo de 3 dias, ele caminhou sobre as montanhas de Moriá, até chegar ao lugar em que ele sacrificaria Isaque. E ao caminhar pelas montanhas de Moriá, já próximo do lugar onde ele sacrificaria Isaque, o seu filho Isaque faz a pergunta mais delicada que um pai poderia receber de um filho. Papai, o Senhor rachou lenha. Estamos no lugar do sacrifício. Está tudo preparado. Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para ser sacrificado? E mais uma vez, Abraão está pronto para dar resposta para o seu filho. E ele diz, Jeová Jireh, o Senhor proverá para si o cordeiro. No dia que Deus te pôr à prova, será que você vai poder dizer isso? Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Abraão é um homem que vivia crendo na provisão do Senhor. Essa provisão de Deus, ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Não porque você tem ali, mas porque existe aqui, no seu interior. Eu tenho fé de que Deus provê todas as coisas que eu preciso. Eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai prover para si o animal para sacrificar. E ele amarra o filho na lenha e ele coloca o filho no altar. Porque Abraão tinha fé de que se sacrificasse Isaque, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Irmãos, Abraão estava pronto para ser provado por Deus. Eu pergunto para você hoje, será que você está pronto para ser provado por Deus? Por isso que muitos de nós, quando somos provados, temos atitudes que até mesmo os não cristãos admiram. E diz, meu Deus, não é crente essa criatura? Como é que está nesse desespero todo? Quando teríamos que ser um exemplo, quando teríamos que ser sal da terra, quando teríamos que ser luz do mundo. A gente é insípido, não temos sabor. Deus também provou seu filho Jesus antes de ir para a cruz. No Getsêmani, Jesus estava lá, rachando lenha. Quando ele diz assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E ele mesmo responde para Deus, mas seja feita a tua vontade.
Mas naquele dia o Cordeiro era o próprio Jesus. O Cordeiro naquele dia foi até a cruz. O Cordeiro naquele dia foi sacrificado. Mas assim como a história de Isaac, Abraão e Isaac, era uma história que remetia à cruz do Calvário, assim como naquela história, no terceiro dia, o seu Pai o ressuscitou dentre os mortos, para que eu e você hoje vivêssemos livres da prisão do pecado. Você que entrou aqui hoje, eu quero dizer para você, essa é mais uma chance. É mais uma chance que Deus está te dando para se arrepender. É mais uma chance que Deus está te dando para mudar a história da sua vida. Só depende de você. Fique de pé no seu lugar. Você que já é um cristão, faz parte dessa igreja, ou faz parte de outra igreja, está aqui nos visitando hoje, mas que a sua vida tem sido uma vida de pecado. Você tem vivido uma vida inconstante. A igreja para você é um clube. A igreja para você é o lugar que se tornou um banco, se tornou um caixa eletrônico. A igreja para você se tornou uma clínica especialista em curas. Eu quero dizer para você que hoje, mais uma vez, Jesus te dá a oportunidade para você se arrepender da vida que você tem levado. Se arrependa da vida que você tem levado. Entrega a sua vida a Jesus, reconhecendo que você é um pecador e que você precisa do perdão de Jesus. A igreja agora vai fechar os olhos e eu quero convidar aquelas pessoas que querem se arrepender dos seus pecados. Eu quero convidar essas pessoas que querem se arrepender dos seus pecados a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque existe uma nova vida para você. Se você quiser fazer isso agora, faça agora. Porque essa pode ser a última chance da sua vida. Quando Deus resolver provar você, você estará pronto? Essa pode ser a última chance da sua vida. Feche os seus olhos. Aleluia. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Oh, aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Oh, assim como Abraão, seja corajoso hoje. Eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu
ser a última chance da sua vida. Essa pode ser a última chance da sua vida. Por isso, você que já é um cristão, um crente, e que tem vivido uma vida errada, se arrependa agora e se volte para o Senhor. Não tenha vergonha, porque eu sou um dos mais podres aqui. E se eu estou aqui hoje, em cima desse lugar, com esse microfone na mão, é porque eu reconheci isso. É porque eu cultivo no meu interior o arrependimento. Eu sei o mal que eu posso causar, e por isso eu sei que eu preciso viver na presença do Senhor, para que esse arrependimento seja cultivado. Eu sei que eu preciso rachar lenha. Eu sei que eu preciso ter combustível para manter a minha chama pelo Senhor acesa. Por isso, você que é crente e que quer dar um novo rumo na sua vida, venha para cá, corra para os pés do Senhor. Aleluia. Oh Deus, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Seja tua vida, Jesus. Ó Senhor, nós oramos por cada uma dessas pessoas aqui. Ó Deus, nós oramos para que a vida de Deus habite de forma extravagante na vida dos teus filhos. Que a partir de hoje eles possam aprender a rachar lenha todo dia. Que eles possam aprender a cultivar a prontidão no seu ser. Cultivar a prontidão, porque um dia todos nós seremos provados pelo Senhor. Nosso amor será provado, nossa fidelidade será provada, nossa obediência será provada. Eu quero estar pronto na hora da prova. Quando Deus me provar, eu quero estar pronto. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoa os teus filhos, abençoa a vida de cada um deles agora. Essas pessoas que estão aqui entregando a sua vida a Jesus, ó Deus, abençoa a vida de cada uma delas. Que esse seja um novo tempo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos para que amanhã seja um dia onde o Senhor os guarde, os livre de todo mal, em nome de Jesus. Onde o Senhor possa fazer com que eles tenham experiências novas contigo, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, nesta hora eu te peço, continue agindo no coração dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, traga-os para perto. Traga-os para perto, Senhor. Traga-os para perto de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Vem me convencer do mal que em mim vejo crescer. Gera no ventre da minha alma o arrependimento que eu preciso ter pra
É muito lindo quando a gente descobre a nossa condição diante de Deus. Quando a gente reconhece quem nós somos. Sabe, irmãos, o Evangelho é como um espelho. Quando você olha para o Evangelho, você enxerga quem você é. Por isso que hoje, nos nossos dias atuais, nós não podemos pregar a palavra de Deus pela metade. Nós precisamos levar a palavra de arrependimento às pessoas. Nós precisamos dizer quem elas são. Elas precisam saber a verdade. Elas precisam saber que elas são pecadoras. E que se elas morrerem hoje, elas não estarão com o Senhor na glória. Elas precisam saber que o inferno existe. Elas precisam saber que a eternidade, ela existe. Elas precisam saber que existe o santo e que existe o profano. Elas precisam saber que um dia, quando Deus chamou Abraão para que ele se separasse. E literalmente, Deus separou Abraão da sua própria família. No início, ele não obedeceu por completo, levou o seu sobrinho com ele, Ló. Mas no decorrer dos anos, Deus continuou fazendo as coisas acontecerem para que Abraão fosse um homem separado, até mesmo da sua família. Presta atenção, não estou querendo aqui dizer que você agora vai se separar da sua família, vai esquecer dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, não é isso. Mas eu quero dizer que a vida com Deus nos separa de muitas coisas que para muitos parece ser algo bom, correto, mas que para Deus é podre, é profano, é sujo, não presta. Por isso hoje você, cristão, quer dizer para você uma verdade. E essa aqui não é de mim. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me pediu, o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu não podia deixar de dizer isso. Não cochie entre dois pensamentos. Entre Deus e Baal. Entre Deus e o mundo. Não cochie, não fique em dúvida do que você vai seguir. Você que é cristão, tome uma posição hoje. A partir de amanhã, comece a rachar lenha. Vai preparando, porque Deus vai te provar. Deus vai provar você. Porque Deus prova aqueles que Ele ama. Deus prova todos nós. Deus vai te provar. Ouça, Deus vai te provar. E quando Deus te provar, que você esteja pronto. E Deus prova a gente de várias maneiras. Com Abraão, Deus pediu seu próprio filho, o único filho. Por isso Deus pode te provar, pedindo a tua empresa. Deus pode te provar pedindo o teu tempo, tua saúde. Deus pode te provar. Esteja pronto na hora que Deus te provar. Eu quero dizer para você, Deus nos prova de várias maneiras. Há uma multiforme maneira de Deus agir na vida do homem.
para provar a fé dele. Por isso, meu irmão, esteja pronto no dia que Deus te provar. Não coloque sua confiança nas coisas que você tem. Não chore pelas coisas que você não tem. Chore por não ser parecido com Jesus. Não lamente porque você ainda não tem a sua casa própria. Eu não tenho. Não lamente, não chore porque você ainda não pagou o seu carro. Eu também não paguei o meu carro financiado. Chore porque você não é parecido com Jesus. Não chore porque você ainda não foi promovido no seu emprego. Não chore. Chore porque você ainda não é parecido com Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa noite. Porque nada é melhor do que a Tua palavra e a Tua presença nas nossas vidas. Porque nós precisamos estar prontos no dia da prova. No dia que os rins falharem. No dia que o coração falhar. No dia que as forças não existirem mais. Eu saberei que o Senhor é comigo. Eu saberei que a minha vida é do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos manter de pé nesse dia. Obrigado por estar encerrando mais um dia. Ó Deus, cobertos com a Tua mão poderosa, que nos guarda, nos livra do mal. Obrigado pelos nossos filhos, porque o Senhor tem guardado os nossos filhos. Obrigado pela nossa família. Obrigado por nossos pais. Obrigado pelos amigos que nós temos. Obrigado, Senhor, pela família, pela igreja em que o Senhor nos colocou. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos colocou. Ó Deus, oramos para que esse pasto seja cada dia mais verde. Para que esse pasto cada dia tenha mais alimento. Para que muitas e muitas pessoas conheçam aqui a verdade do Teu Evangelho. As boas novas de que o reino veio. O reino chegou. O reino de Deus é chegado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Que o Teu doce amor, que as consolações do Teu Espírito esteja conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Amém. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: tenha uma semana de vitória. Aleluia. Deus abençoe você.